Olá, meu nome é Pedro Fujiwara, sou terapeuta energético, terapeuta quântico, e hoje eu vim aqui trazer uma informação bem bacana para vocês, que é sobre os senhores do karma, sobre o conselho kármico. Quem é o conselho kármico? Quem são os senhores do karma? O conselho kármico é composto pelos senhores do karma, que eu vou explicar daqui a pouco para vocês, e eles se reúnem 2 vezes por ano, no dia 30 de julho e no dia 31 de dezembro, para eles analisarem e verem o karma da humanidade, para ver o que eles conseguem liberar para a gente, nos auxiliar na nossa jornada. Ou seja, eles conseguem analisar para ver o que a gente tem feito de bom, para utilizar o nosso Dharma, as coisas boas que a gente faz, para aliviar o karma, que são as consequências das decisões que a gente toma, que são equivocadas para a gente, que trazem, entre aspas, uma punição ou algo ruim pra gente, que a gente associa muito o karma a coisas ruins que acontecem em nossas vidas. Então, eles usam o Dharma, as nossas boas ações, os nossos bons sentimentos, as nossas boas intenções, para diminuir o peso do nosso karma. E eu vou falar um pouco aqui mais voltado para aquilo que você pode fazer para auxiliar nesse processo maior de liberação desse karma. Inclusive, o Marcos Brunelli, o criador da terapia quântica Atlantis, o qual foi, até hoje, né, ele está encarnado ainda, gente, ele é vivo, é uma pessoa muito bacana, eu tenho um contato próximo com ele, e ele carinhosamente me autorizou a trazer essa informação, e o mais legal é o recurso que eu vou trazer para vocês, utilizando os comandos quânticos Atlantis, que são os comandos que eu utilizo nos meus atendimentos, tá, com os meus clientes. Então ele me autorizou a trazer essa informação e a divulgar para vocês. Então, no meio da explicação, eu vou passar para vocês exatamente o esquema que ele passou para as pessoas, com os comandos e um modelo da carta que você pode fazer para encaminhar para os senhores do karma. Bom, o conselho kármico é formado por 8 seres ascensos. E esses 8 mestres ascensos, eles são responsáveis por ministrar, por orquestrar a justiça divina aqui no nosso plano, aqui na Terra. Eles decidem a quantidade do karma e do dharma, ou seja, da energia positiva e negativa, né, vamos dizer, que cada indivíduo vai receber durante a sua jornada aqui na Terra. É lógico, juntamente com a questão da... como é que eu posso dizer? Estou tentando lembrar o nome do nosso plano reencarnatório. Juntamente com o nosso plano reencarnatório, esses 8 mestres ascensos, eles auxiliam a decidir os karmas e os dharmas, né? Os karmas positivos e os karmas negativos, né? Que eu chamo de dharma. Todas as almas, todos os seres que estão encarnados aqui no nosso plano, eles precisam passar diante desse conselho kármico, ou seja, diante desses 8 mestres ascensos, para decidir os karmas e os dharmas que eles trarão para a Terra, os desafios, na verdade, que nós teremos aqui no nosso plano, e quando a gente desencarna, a gente passa de novo para fazer uma análise, é como se fosse uma revisão da nossa jornada aqui no nosso plano, e a partir daí entender o nosso grau, né, de entendimento e de evolução que a gente obteve, né, durante a nossa existência aqui na Terra. São os senhores do karma que decidem quando, quem e onde vai encarnar. Eles se baseiam em 3 coisas. A primeira coisa é a vontade divina para as nossas vidas, o nosso plano encarnatório, aquele é o nosso grande propósito aqui na Terra. Segundo ponto, eles nos proporcionam momentos ou experiências para nós trabalharmos aquilo que nós temos de que nós mais precisamos, na verdade, desenvolver. Eu não queria utilizar a palavra para consertar os erros do passado, mas sim trazer à tona as ações equivocadas, as ações ruins que a gente teve no passado, para entender e trabalhar aqui e conseguir obter esse aprendizado. É como se você estivesse fazendo uma prova de matemática e você não tirasse a média necessária, 5, para você poder passar na prova. Você tem que refazer a prova. E é isso que acaba acontecendo com a gente. E os senhores do karma, eles nos acompanham durante a nossa experiência aqui na Terra. Eles podem aumentar ou diminuir as barreiras, né, os obstáculos que nós temos para que nós possamos ter esse aprendizado. Então, depende da gente, daquilo que a gente faz, para que nós possamos ter um grau de entendimento e de evolução para poder diminuir um pouco o peso da nossa vida aqui. Então depende muito mais da gente do que deles.
As nossas ações refletem de maneira direta a nossa realidade. E muitas vezes nós precisamos, recorrer aos senhores do karma para eles fazerem uma análise e decidir, poxa, vamos então tirar um pouquinho da energia do Dharma, fazer uma troca, ele vai dar um pouco da energia boa para transmutar um pouco a energia mais pesada do karma. E é isso que eles fazem. Vocês me dão licença, mas eu vou ler o texto aqui para facilitar um pouquinho para vocês entenderem, tá? De acordo com a mensageira da Grande Fraternidade Branca, Elizabeth Clare Prophet, os senhores do karma são atualmente representados pelos seguintes seres cósmicos. Primeiro raio, o grande diretor divino. O segundo raio, deusa da liberdade. O terceiro raio, mestra ascensa Nada. Quarto raio, o Elohim Ciclopia. Quinto raio, Palas Atena. Sexto raio, Portia, a deusa da justiça. Sétimo raio, Kuan Yin, deusa da misericórdia. E oitavo raio, Vairochana, Buda Dhyani. As cartas aos senhores do karma. A cada 6 meses, a gente prepara uma carta para enviar para os senhores do karma, com a intenção de enviar para os senhores do karma, para que eles analisem a nossa carta e possam decidir o que eles conseguem tirar de peso, diminuir o peso do karma em troca dos nossos dharmas, das nossas boas ações. Então, a cada 6 meses, a gente faz uma reflexão de como que foi a nossa vida nos últimos 6 meses. E a partir de então, nós começamos a escrever essa carta. Como eu disse no comecinho do vídeo, essa carta é entregue aos senhores do karma no dia 30 de julho e no dia 31 de dezembro. E aqui eu vou recomendar vocês a fazerem esse processo que eu vou passar, que o Brenelli gentilmente me permitiu trazer aqui para vocês, fazer esse processo utilizando os comandos quânticos Atlantes em todo o dia 30, no último dia do mês. Por exemplo, em fevereiro, que são 28 dias, você faz no 28. Janeiro tem 31 dias, você faz no dia 31. Em março são 30, no dia 30. Então, fazendo no último dia do mês, você pode fazer esse ritual que eu vou passar para vocês. Agora, o que você pode colocar na carta para os senhores do karma? Você pode pedir justiça divina, pedir pela política brasileira, pedir pelo bem-estar da humanidade, pedir pela saúde da população, porque quando a gente faz pedidos visando o todo, eles olham com muito mais carinho. É lógico, a gente vai fazer os pedidos individuais, mas os pedidos pela paz mundial, pela prosperidade do nosso país, pela justiça do nosso país, isso envolve muito mais pessoas, eles olham com muito mais carinho para que eles possam agir e trazer realmente a justiça, a misericórdia divina em nossas vidas. Eu vou ler um trecho aqui do texto, que inclusive está aqui na descrição do vídeo, que você pode agora acessar aí na descrição enquanto você ouve eu falando, para você ir procurando ali no texto e se localizar onde que estão as cartas, que na verdade tem uma carta e alguns modelos de carta para você entregar para os senhores do karma, e juntamente com o procedimento, com o ritual, para vocês fazerem utilizando os comandos Atlantes. O Brenner ele pede o seguinte: peça por abundância divina para sua família e amigos, proteção para ensinamentos dos mestres em suas escolas na Terra, libertação dos portadores da luz que os mestres desejam trazer esses ensinamentos. Tá? Por quê? Porque isso ajuda a libertar o planeta, ajuda o planeta no seu processo de evolução. Se tem algo que você quer muito que aconteça na sua vida, você pode oferecer uma porcentagem do seu corpo causal. E aqui eu vou fazer um parênteses para vocês para explicar o que é o corpo causal. O corpo causal é a fonte da nossa conexão com a mente divina. E por isso ela é responsável pela nossa intuição pura. E o que seria essa intuição pura? É o conhecimento real e instantâneo, sem passar pelos laboriosos processos do nosso intelecto, da nossa mente. Ou seja, livre do ego. É o que as pessoas chamam de sexto sentido. Bom, vamos voltar então agora ao resto do processo da carta aos senhores do karma. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar um texto falando, começando a falar sobre os comandos quânticos Atlantes. Então você vai encontrar ali uma parte do texto falando assim: quando estiver tudo pronto, inicie o processo conforme abaixo. Vocês podem copiar esse texto, colar no editor de texto e fazerem as suas devidas substituições, tá bom? Quando vocês estiverem executando os comandos quânticos Atlantes, eu peço que vocês estejam em um local calmo, onde ninguém venha te interromper, onde você possa fazer esse processo de forma tranquila, sem interrupções.
E lembre-se, sempre se conectando com a luz divina, com a sua divindade, com muita fé, tá bom? A fé é muito importante. Então, o que você está esperando para preparar a sua carta ao Senhor do Karma? Veja aqui na descrição o modelo de carta e os comandos quânticos para você poder realizar esse ritual maravilhoso que é libertação, né? Você se libertar de vários karmas que você pode estar carregando em sua vida e pedir para os senhores do karma intervirem na sua vida para trazer as coisas boas para a sua realidade. Beijo de luz.